Lucas, capítulo de número 22, versículo 1 em diante, diz assim: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, ou pães asmos, ou azimáticos. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Foram 30 moedas de prata. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Dê uma paradinha e sente no seu lugar. Vire para o irmão que está do seu lado, dê a paz do Senhor para ele. E diga assim: meu irmão, cuidado com a síndrome de Judas. Diga, isso pega. Preste atenção. Nós temos 30 minutos para dirimir aquilo que Deus tem trabalhado nos nossos corações. Na terça-feira passada, no nosso Vem Avançado, treinamento avançado para líderes de células, eu tratei um pouquinho de Judas. E eu quero continuar falando sobre isso hoje, para nós aprendermos mais, porque Deus está tratando conosco. Eu disse terça-feira aquilo que Deus tratou. Preste atenção no que eu estou dizendo, você que ainda não é líder e que está aqui esta noite. Ouça com muita atenção o que eu estou lhe dizendo. Por que Deus está trazendo à tona algumas coisas que doem? Por que Deus está permitindo nessas últimas semanas, ao invés da gente estar só celebrando após a conferência, Deus está permitindo a gente perceber algumas feridas. Algumas feridas que ainda estão abertas em nós. Por que Deus está trazendo isso? Eu estive orando pela liderança do Vem, meditando com o Espírito Santo quando estive fora no final de semana passado. E o Espírito Santo tratou comigo dizendo que vai nos levar a um outro nível, mais do que Ele já tem nos levado. E que agora tudo que Ele tratou em nós já nos trouxe até aqui. Mas que daqui para frente, se eu quiser caminhar e mergulhar no nível ainda maior de intimidade com o Espírito Santo e Ele poder realizar aquilo que Ele sonhou para realizar nas nossas vidas, na Betânia, no Vem, então Ele precisa mexer com algumas coisas que estão encruadas dentro de mim e dentro de você. Nós estamos cansados de ver o vídeo do purê de batatas. E no vídeo do purê de batatas, o pastor mostra que existem cascas que saem muito rapidamente, mas tem uns nós, uma espécie de nódulos, que eles estão entranhados no veio da batata. E que ou você mete o dedo para, como dizia a minha avó, escarnicar com aquilo ali, botar aquilo para fora, ou você pega uma faquinha e bota para fora. Deus já amoleceu a batata do Vem, mas agora Ele está com a faquinha tirando o nódulo. É por isso que está doendo. E quando Ele faz isso, é inevitável que a ferida que está aberta e que eu achava que estava curada, eu achava que estava cicatrizada, mas não estava. Sabe por que essa ferida não doía mais? Porque ela estava com cascão. Então ela não sangra, mas cascão é o início da cicatrização. Ainda não é a cicatrização.
E quando ele vai tratar, ele precisa limpar a ferida e arrancar aquilo. Dói, arde, mas Deus precisa nos tratar. É preciso que venha à tona as nossas feridas, para que ela sare de uma única vez, ao ponto da cicatrização. E quando eu comecei a tratar com a liderança sobre Judas Iscariotes, é exatamente porque são feridas que existem ainda em nós, e que Deus está tratando, que Deus quer cicatrizar. E eu quero relembrar o que foi que eu disse na terça-feira. Preste atenção, por favor, para você não perder o fio da meada. Não se desconcentre, não perca a concentração do que Deus está tratando conosco. Nós acabamos de ler aqui um texto que fala da traição de Judas. O texto é: Judas trai Jesus. Todas as pessoas, quando ouvem falar sobre Judas Iscariotes, a primeira ideia que a gente tem é sobre o traidor. A gente lembra de traição. E as pessoas só conseguem, inclusive, associar o nome Judas à traição. As pessoas associam o Judas, tornou-se um sinônimo de traição. Aquele cara é Judas, aquela mulher é Judas, tornou-se sinônimo de traição. Mas o grande pecado de Judas também foi a traição. Mas ele não traiu porque o único pecado dele tenha sido a traição. A traição foi o penúltimo pecado horrendo, absurdo, grotesco e monstruoso que Judas cometeu. A traição foi o penúltimo, não foi o único. Para ele chegar ao ponto de trair Jesus, ele começou lá atrás. E eu disse para a liderança na terça-feira, um dos graves problemas de Judas Iscariotes é que ele não ouvia Jesus do jeito que ele tinha que ouvir. As pessoas acham que Judas nasceu para ser traidor. Irmãos, a maior probabilidade de se enforcar era de Pedro. Pedro era o cara com a maior probabilidade de cometer o suicídio. Pedro era um misto de violência, ignorância, revolta e covardia. Pedro também traiu Jesus. Judas, ele era tão escolhido por Deus, pelo Espírito Santo, ele era tão especial como qualquer outro apóstolo e discípulo. Abram a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 6, versículo 12 em diante. Lucas 6, 12. Olha o que diz: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, que é o que escreveu a epístola de Judas, e Judas Iscariotes, que é o traidor. Tanto que o texto, Lucas escreve, e Judas Iscariotes,
que veio que veio a ser o traidor. Pare aí um pouquinho. A primeira lição que a gente percebe claramente é que Jesus tinha uma multidão de discípulos. Perceberam isso no texto? As pessoas acham que Jesus só tinha 12. Jesus tinha uma multidão. Só que ele precisava dessa multidão retirar 12, para que os 12 fossem apóstolos. E todos eram especiais. O versículo 12 diz que Jesus foi orar. Ele orou a noite toda. A noite toda. Jesus orou a noite toda, perguntando ao Espírito Santo, parágua, quem o Senhor escolheu? Quem eu chamo, Espírito Santo? Eu tenho uma multidão de discípulos. Quem eu chamo para ser depois apóstolo? E o Espírito Santo disse, chama esse e Judas. Judas e depois o outro Judas com o sobrenome Iscariotes. Judas foi escolhido pelo Espírito Santo. O coração dele estava limpo. Preste atenção nisso, gente. O coração de Judas estava limpo. Judas era uma pessoa de coração limpo. O Espírito Santo escolheu Judas. Jesus escolheu Judas Iscariotes do meio de uma multidão. Ele, ao auxílio do Espírito, escolhe Judas Iscariotes. Eu te escolho, vem ficar perto de mim para ser meu discípulo mais chegado e depois meu apóstolo. Ele entregou. Judas era, além de coração limpo, ele era uma pessoa de coração preparado. Ele era uma pessoa de cabeça preparada. O temperamento de Judas não era um temperamento explosivo. Preste atenção, ele tinha o temperamento equilibrado. Ele não era explosivo, ele era equilibrado. Ele era calmo. Ele era tão calmo que Jesus disse, você vai ser diretor do meu ministério. De tão preparado que ele era. Jesus amou Judas. Jesus o amou tanto que Jesus disse, eu te escolhi com 12 do meio de uma multidão, e dentre os 12 eu escolho você para ser meu diretor. Ele recebeu dupla honra. Vocês estão percebendo isso na Bíblia, queridos? Sim ou não? Ele recebeu dupla honra. Da multidão tu sai para ser apóstolo, e dos 12 apóstolos tu sai para ser meu diretor, diretor do meu ministério. Dupla honra. Coração preparado, temperamento equilibrado. E ele começou a desempenhar o ministério dele ao lado de Jesus. Ele sentou ao lado de Jesus. Ele comeu com Jesus. Ele bebeu com Jesus. Ele dormiu nas viagens. Jesus viajava. Os 12 iam com ele. Ele dormia na mesma hospedagem que recebiam Jesus, recebiam também ele. Ele celebrou dezembro, ele celebrou janeiro, ele celebrou ano novo. Ele ouviu Jesus dizer cada uma das suas palavras de ensinamento. E ele equilibrado, ele recebeu as palavras. Mas em algum momento, em algum ponto,
Em algum ponto da jornada de Judas Iscariotes, Satanás percebeu que tinha uma pequena brecha no caráter dele. É por isso que a gente está tratando com a liderança sobre personalidade, sobre caráter e sobre temperamento. Satanás percebeu que tinha uma pequena brecha no caráter dele e que essa brecha causava um descontentamento dele. E Jesus estava aqui reunido com os seus, e Judas estava do outro lado, vendo Jesus, vendo a cena, vendo os movimentos, e Satanás sopra no ouvido dele um pensamento, uma ideia. Ei, Iscariotes, tu está vendo que Jesus, ele faz esse comportamento dele aí? Tu não gosta desse comportamento. Você discorda desse comportamento dele. Ei, Iscariotes, ele disse para vocês fazerem umas coisas, mas parece assim que está meio desconexo o que ele falou. O diabo começou a dizer para ele: avalia o mestre, busca os defeitos, os erros. Eu quero te dizer, Iscariotes, que tu não gosta disso. Tu não concorda com isso. E Iscariotes foi alimentando essas ideias. É o grave perigo, sabe, de quando você constrói uma imagem e você entende que o teu líder, que o pastor da igreja, que o teu supervisor, que a coordenação do bem, ela tem que ser daquele jeito. E quem você acha que te disse para você pensar assim? Judas, ele se decepcionou com Jesus. Judas se decepcionou com Jesus. Você acredita nisso? Judas conseguiu discordar de Jesus. Judas conseguiu discordar de Jesus. Porque terça eu disse para vocês que um grave problema de Judas foi que ele passou a vida inteira ao lado de Jesus. E ele ouvia Jesus pregar, Jesus ensinar, e ele achava que aquela pregação não era para ele. Preste atenção, isso é um grave problema. Você achar que você não se enquadra nessa pregação. Você achar que ocasionou de eu vir para cá hoje porque é mega livre. Mas assim, como dizem os adolescentes, tipo assim, eu não sou traidor. Eu amo você, pastor. Eu amo você. Eu amo você, meu líder. Eu amo você, meu supervisor. Eu amo o pastor Alípio, o pastor dessa igreja. Eu amo o pastor Samuel Câmara, o pastor da igreja em Belém. Então eu não sou traidor. Essa mensagem não é para mim. Essa mensagem é para aquela pessoa da minha rede que não veio. Aquela pessoa deveria ter vindo, porque aquela pessoa precisava ouvir o que está se pregando hoje. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo sabia quem viria esta noite, e o Espírito Santo preparou isso para eu falar, porque ele sabia que você ia escutar, e você está precisando escutar, porque talvez em você Satanás estará à espreita, analisando o teu temperamento, analisando o teu caráter, analisando a tua personalidade. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como um leão tentando nos devorar. E a Bíblia diz que se não fosse o anjo do Senhor, ele já teria te devorado.
Satanás conhece a tua predisposição para achar as coisas erradas. O diabo sabe da tua predisposição para discordar de tudo. O diabo sabe que ele pode entrar por uma porta na tua vida, que é a decepção. Você se decepciona muito fácil com o pastor da igreja, com a coordenação do VEM, com os líderes do VEM, com os líderes de célula, com as pessoas ao teu redor. Você se decepciona porque você cria uma imagem e você entende que aquela liderança, ela tem que estar daquele jeito que você idealizou. Mas sabe o que é engraçado? É que você não consegue se enquadrar do jeito que você quer que a liderança seja. Pedro pegou a palavra no templo, pregando, ele disse: irmãos, vocês estão cobrando uma lei que vocês não cumprem. Vocês estão cobrando de nós, líderes, aquilo que vocês não fazem, porque vocês projetam na liderança a vida de vocês. Aí você tem o fulano dizendo: pastor, eu fui lá na casa ali, ali também, eu conversei com o irmão, com a irmã, a gente estava muito triste com o senhor, eu também fiquei triste com o senhor. Eles já vieram lhe dizer? Não, amigo, mas eu vim lhe dizer que eu estou triste e eles também estão muito tristes com o senhor. Eles estavam pensando até em se desviar, sair da igreja, porque se decepcionaram com o Senhor. Meu irmão, tu já estava desviado e não sabia. Você quer se desviar e quer botar a culpa no pastor e dizer: eu vou me desviar porque o pastor ficou feio agora. Eu estou fraco na fé porque a liderança não é boa. A salvação, ela é individual. Foi isso que levou Judas a trair Jesus, porque ele queria Jesus do jeito que ele entendia que Jesus tinha que ser. Pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? Abra lá sua Bíblia em João capítulo 12. Versículo 1 em diante diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Obrigado. A casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Olhem para mim, irmãos. Vocês ouviram aí? Jesus está jantando e Maria está aqui, esfregando a cabeça dela na perna dele e nos pés dele. Ela joga nardo puro nos pés dele, Maria, irmã de Lázaro. E ela depois pega o cabelo dela, que era um cabelão, e ela enxugava os pés do mestre, acariciava os pés do mestre com os seus cabelos. E o mestre está jantando, olha que cena, ele jantando, conversando com Lázaro, que era amigo dele, e os pés para lá, e Maria dando um trato nos pés dele. Judas viu aquela cena e disse: está errado.
Não pode, Jesus, o Senhor se comportar desse jeito. E essa mulher, era melhor ela ter vendido o nardo e ter nos dado dinheiro para a gente dar aos pobres. Olha o que ele faz. Ele alega uma causa nobre. Ele diz: é porque eu tenho um coração voluntário, é porque eu tenho um coração amoroso, é porque eu não estou pensando em mim, eu estou pensando nas pessoas. Mas era mentira. Ele não estava mais pensando nas pessoas, ele estava movido pelo sentimento que o diabo havia colocado no seu coração. Era isso que ele estava movido. O diabo disse para ele: tu está vendo aí, olha, até Jesus tem falha. Já pensou? Ele encontrou falha em Jesus. E ele fez uma objeção direta. Ele começou a se decepcionar, porque Jesus não fazia o que ele achava que tinha que ser feito. Será que você não tem se decepcionado porque você acha que a igreja tem que ser do jeito que você pensa que ela tem que ser? Será que você não tem se decepcionado porque você entende que a célula tem que ser do jeito que você entende que a célula tem que ser? De vez em quando chega alguém dizendo: pastor, o fulano não vai mais para a célula porque ele tem uns pensamentos, ele está com mais ideias para botar na célula. A primeira coisa que me faz logo dizer assim: Ih! Já vi essa história na Bíblia. É gente chegando: pastor, eu estou com mais ideias para colocar na célula. Olha, meu supervisor, minha líder, eu tenho mais ideias para colocar na célula. Gente, quando você chegou aqui, isso aqui já existia, já era assim. Se Jesus te deu uma ideia para mudar isso aqui, por que você não conseguiu fazer lá fora, em outro lugar? Na hora que não tem nada e nem ninguém, também ninguém tem ideia. Na hora que está grande, bonito e viçoso, todo mundo tem uma ideia. Eu tenho uma ideia para mudar. Mas por que não teve a ideia para começar? Por que a tua ideia só é para aperfeiçoar o que já está feito? Nunca é para começar. As pessoas têm se decepcionado com pastores, com líderes, com a igreja, porque a síndrome de Judas, de questionar, de entender que deve ser do seu jeito que você pensa que é, tem tomado conta do coração das pessoas. Eu quero te dizer que cada pessoa aqui tem um pensamento diferente. Como a igreja vai ser atendendo o gosto de todo mundo? Vai ter que ter uma igreja para cada ser humano, uma igreja de um único membro, porque cada pessoa tem o seu jeito. Cada pessoa tem o seu jeito. A síndrome de Judas tem feito você achar que essa mensagem não é para você, que quem deveria ouvir a outra pessoa, porque você não é traidor. Judas também não era traidor, ele era homem de Deus, escolhido. O diabo entrou no coração dele e o fez traidor. Ele não nasceu traidor, ele traiu a pessoa que ele mais amou nessa vida, porque ele sempre não vigiou e ficou achando que ele não deveria mudar, porque não se quebrantava. É por isso que eu prefiro ver você vir aqui à frente, seja você quem for, dizendo assim: Jesus, me quebranta. É melhor assim, porque se Judas tivesse feito isso, se Judas tivesse vindo na frente e dito: Senhor, me quebranta, ele não teria traído.
Mas a maioria de nós eu não preciso me quebrantar, eu já sou quebrantado. Quando você diz que você já é quebrantado, você não é. Porque quem é quebrantado não fica dizendo eu sou quebrantado. A primeira característica de que você não é quebrantado é quando você acha que é. O bom é que você acha que você não é quebrantado. O bom é que você diga, eu não sou uma pessoa quebrantada, eu tenho que me quebrantar. Porque você começa a se quebrantar e você busca todo o tempo o quebrantamento. E aí Satanás tem feito você já pensou? Jesus, ele pegou Judas, cuidou de Judas, ele tratou de Judas, ele curou as feridas de Judas, ele chamou Judas para ficar do lado dele, ele deu um ministério para Judas, ele transformou Judas em discípulo, ele colocou Judas como apóstolo, ele deu uma diretoria, ele botou Judas para coordenar uma missão. Judas foi amado por Jesus, Jesus amou Judas, Jesus cuidou de Judas e Judas amou Jesus. Judas se matou porque ele amava Jesus. E na primeira oportunidade que o diabo aparece, dizendo assim: tá vendo aí, Judas, tu não concorda com isso, discorda, isso é feio, Jesus não devia deixar isso acontecer. Essa mulher aí passando os cabelos no pé dele e lavando os pés dele com nada. Judas, esse dinheiro era para ação social da igreja, Judas. Isso está errado, isso está errado, isso está errado, Judas. Não pode ser assim. Ele pega isso e crava no seu peito e então ele apunhala, ele rasga o coração da pessoa que ele mais amou na vida dele. Sabe por que você está ouvindo isso aqui? Porque Deus está querendo te livrar de você apunhalar, de você rasgar as pessoas que você ama. Por isso Ele está te dizendo, te quebranta, porque o diabo fica botando ideias na cabeça do povo, para as pessoas se decepcionarem. E a partir da decepção, ficarem frustradas. E a partir da frustração, cometerem coisas absurdas, monstruosas, horrendas. Você consegue pensar no que Judas passou? Quando ele viu Jesus ser levado para ser morto, crucificado por culpa dele. Porque ele denunciou, porque ele falou mal, porque ele se decepcionou. Você tem noção de como ele ficou? Ele ficou louco. Quando ele olhou para si e perguntou: o que foi que eu fiz? O que foi que eu cometi? Você imagina ele dizendo: mestre, o meu mestre, o meu mentor, aquele que eu amo e que me amou, eu apunhalei. Só porque ele não fazia as coisas do jeito que eu gostava, eu esqueci que o mestre era ele e não eu. Ele é que tinha que me dizer como era para fazer, e não eu dizer para ele como era para acontecer. Judas se matou porque ele não aguentou mais. Como viver? Ele pensou: como viver? Como olhar na cara dos discípulos que estavam com ele junto comigo? Eles sabiam que ele me amava. Como eu vou olhar para eles? Eles vão olhar para mim e vão dizer: tu traiu o mestre.
Tu machucou o mestre, por tua culpa ele está morto. Aquilo veio na cabeça dele. E ele não aguentou a pressão. E aí ele cometeu o último e o pior pecado da vida dele. Pior do que trair Jesus. Foi quando ele decidiu se afastar do grupo que ainda estava vivo e posteriormente se matar. Eu quero finalizar isso aqui com vocês. O maior pecado de Judas não foi a traição, foi o afastamento, porque o afastamento levou ao suicídio. Digam comigo, o maior pecado de Judas não foi a traição, foi o afastamento, porque o afastamento o levou ao suicídio. Sabe qual foi a ideia que o diabo disse para Judas? Ei, agora que tu traiu, agora que tu aprontou, ele está decepcionado contigo, ele está com raiva de você, e os teus companheiros de discipulado vão te acusar. Eles não vão aceitar você no meio deles. Eles vão apontar o dedo na tua cara e eles vão dizer que você é traidor, que você é traíra, que você aprontou com o mestre. Te afasta, não vai para lá. Quando Jesus morreu, todos os discípulos se reuniram e foram chorar a morte do mestre na beira da praia. Aonde estava Judas? Judas não foi com eles, não se reuniu, não os procurou. Judas ficou emburrado. É aquela síndrome de Judas. Olha aí, irmão, a síndrome de Judas. Você comete o erro e você se emburra, como se a pessoa para quem você cometeu o erro é que foi culpada pelo teu erro, e você deveria se aproximar e dizer: deixa eu voltar. O que salvou o filho pródigo? Ele disse: eu não vou ficar aqui nisso não. Essa vida de porco não é a vida que o pai escolheu para mim. Eu vou voltar para a casa do papai e vou pedir para ele: papai, se você não puder me tratar como um dos teus filhos, me trata pelo menos como um dos teus empregados. Mas o negócio é o seguinte: eu vou ficar na tua casa, nem que seja escorado na cerca. Não me deixa fora de você. Se eu não puder entrar no teu quarto, eu fico na cerca da fazenda. Mas vai cair uma fruta, vai cair alguma coisa, e na cerca eu como também, e eu vou ser alguém de novo. Mas Judas não. Judas foi embora. Ele tinha comprado um terreno com o dinheiro que ele traiu Jesus. Porque do dia que ele pegou o dinheiro, se você ler todos os textos, ele levou muito tempo até que eu já vou acabar. Eu anotei aqui para falar isso. Até anotei aqui o texto. Que está lá, anote esse texto, Mateus, capítulo 26, do versículo 14 até o 16. Mateus 26, 14, 16. Ele recebe o dinheiro e ele fica esperando uma oportunidade para atrair Jesus. Ele leva tempo maquinando. Ele teve a oportunidade. Olha o que eu estou dizendo para você: não deixa para amanhã, te reconcilia hoje.
Você caiu, você errou, paciência. Isso acontece. Não te afasta não. Não sai daqui não, irmão. Irmãos, queridos, preste atenção. O diabo tem destruído vidas com isso. Não sai do meio da célula. Não sai daqui do meio da igreja. Não te afasta de perto da gente. Fica colado aqui comigo. Fica colado com o pastor Alípio. Não sai não. Não sai não. Não te afasta não. Não é o que Deus quer. É o que o diabo quer para Judas. Fica colado com o líder da célula. Fica aí com o supervisor. Não te afasta. O diabo quer que você se afaste. Porque quando você se afasta, ele vai levar você a se matar. Pastor, eu vou me matar fisicamente? Não. Talvez você não vai se matar fisicamente, mas você vai matar a tua vida espiritual. Tu vai matar a tua vida ministerial. Pode perguntar para qualquer pessoa que um dia ficou rebeldezinha e ficou longe da gente. Não é longe de mim, não sou eu a coisa. É a igreja, é o todo, é o reino. A pessoa depois conta: eu tive saudade. Eu vi vocês. Eu queria ir lá, mas o meu bico não me deixou pedir perdão. A minha birra não me deixou reconhecer que eu estava errado. Eu quero voltar. Gente, eu acho esse texto tão lindo, quando o filho pródigo diz: papai, eu sei que eu pequei, eu desonrei o Senhor, eu desobedeci o Senhor, eu fiz tudo errado. Eu estava aqui com o Senhor, mas eu fiz tudo errado. Mas olha, pai, eu lhe peço uma coisa. Eu entendo que você não possa mais me botar como seu filho, mas eu lhe peço, pelo amor de Deus, me deixa pelo menos ficar trabalhando perto de você. Não me tira mais, eu não quero mais ficar no mundo. Eu andei por lá, eu quase morri. A vida que o diabo me colocou foi uma vida de porco. Não se afasta. É o que o diabo quer. Afastar-se por causa das dores, das mágoas, das decepções, das tristezas. Pode perceber, alguém quando está com o coração cheio disso, começa a sempre passar de lado. É a primeira atitude, além do bico, é passar de lado. É cara de decepção, é cara de frustração, é cara de raiva, é cara de quem não gostou de alguma coisa. Mas não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Pedro também traiu Jesus. Ele traiu Jesus. Jesus olhou para ele. Pensa nisso. Jesus olhou no olho dele quando ele acabou de trair. Jesus estava indo. Jesus virou assim e fitou os olhos nele. Só o olhar de Jesus disse para ele: eu te falei que tu ia me trair. Pedro poderia dizer: agora pronto, acabou. O mestre descobriu que eu traí. Eu vou me embora, vou pegar meus quase nada, vou sair de perto dele, não vou mais me apresentar. Ele já sabe de tudo, ele já sabe de tudo. Ele olhou para mim, o olhar dele foi um olhar de desprezo, foi um olhar de acusação. Ele me chamou de traidor. Mas Pedro sabia. Ele disse: eu conheço meu mestre.
A graça habita a vida dele. Ele baixa a cabeça, fica com medo, triste. Ele se junta com os discípulos, pede perdão. Mano, mana, me perdoa. Nós traímos o Pai. Ele fica pensando: será que algum dia eu vou poder dizer para ele que eu estou arrependido? Eu queria dizer para ele. Eu queria tanto poder olhar nos olhos dele outra vez e dizer: me perdoa. Jesus é tão lindo. Jesus ressuscita. Jesus vai na beira da praia. Olha a atitude. Eu sempre digo isso. Você foi mulher, você foi homem para falar besteira. Seja mulher, seja homem para falar coisa boa, para ter atitude. Reaja. Pedro olhou. Lá vem o mestre. Eu não quero nem saber se ele vai me empurrar, se ele vai me jogar na água de novo. Eu sei que eu vou sair correndo. Eu vou lá: mestre, mestre, mestre. Eu queria falar com você para lhe pedir perdão. Me empurra de novo na água, me afoga, me joga, mas eu vou voltar quantas vezes forem preciso para lhe pedir perdão. Jesus prepara a fogueira e diz: então vem cá, Pedro. Quantas vezes tu me traiu? 3. Então tu vai declarar o meu nome e o teu amor por mim 3 vezes. Fecha a maldição. Pedro também traiu Jesus. Mas naquele dia ele foi consolidado. Porque ele disse: Pai, eu aprendi a lição. Eu não sei de nada. Quem sabe é o Senhor. O Senhor é quem sabe. Jesus queria perdoar Judas. Só que quando ele volta, Judas já tinha se matado. Jesus nunca negou o perdão para ele. Ele nunca procurou Jesus. Se ele tivesse esperado um pouquinho, 3 dias, ele ficava ali escondido atrás do barco. Quando Jesus aparecesse, ele corria: me perdoa. Não seja Judas. Não se afaste. Não saia daqui. Se for preciso, peça perdão. Se reconcilia. Mas não quebra o vínculo que Jesus te deu. Vamos ficar de pé.